Como a ressurreição de Cristo impacta a nossa vida cotidiana? Em Lucas 24 tem a história de dois homens que estavam percorrendo um caminho para Emaús. Esses homens eram discípulos de Jesus. E analisando a história deles, a gente consegue perceber muito bem como a ressurreição de Cristo impacta a nossa vida. Por isso que a gente vai estudar esse texto hoje com um pouquinho mais de detalhe. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir esse vídeo. Esses homens, eles tinham evidências da ressurreição de Jesus. Primeiro que Jesus já havia falado que o Filho do Homem seria morto, mas que ressuscitaria depois de 3 dias. E as mulheres já tinham visto também o túmulo vazio. Porém, eles, no meio dessa situação toda, eles se acovardaram e foram embora. Eles não creram na ressurreição do Mestre. Estavam indo para Emaús. E aí, nesse caminho, a gente percebe 3 características neles. Eles estavam cegos, porque Jesus se aproxima deles, conversa com eles e eles não reconhecem Jesus. Então, estavam cegos porque, apesar de estarem com Cristo, eles não conseguiam perceber a presença do Senhor ali junto com eles. Eles estavam tristes e estavam frustrados. E o mesmo acontece com as pessoas que não reconhecem a ressurreição de Cristo, não reconhecem que Jesus venceu a morte. Essas pessoas, elas estão cegas porque elas não conseguem reconhecer a presença do Senhor no cotidiano delas, elas não conseguem reconhecer o cuidado de Deus na vida delas. E elas estão sempre tristes e frustradas, porque, veja bem, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E uma vez que a gente não desfruta desse relacionamento, a sensação é que sempre está faltando alguma coisa na nossa vida. Então, não crer na ressurreição de Cristo vai trazer esses sentimentos para a nossa vida. Você vai ficar cego, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste. Porém, quando a gente constata da ressurreição de Cristo, vê que Cristo venceu a morte, né, que está assentado junto com Deus e que um dia vai voltar para governar todo o mundo, a nossa perspectiva de vida, a nossa perspectiva de mundo muda. A primeira coisa que aconteceu ali foi que Jesus conduziu eles pelas Escrituras e explicou para eles, né, por que tudo aconteceu daquela forma, por que deveria ter acontecido daquela forma. Então, quando nós reconhecemos a ressurreição de Cristo, a primeira coisa é que os nossos olhos se abrem. A gente começa a entender as promessas de Deus, a gente começa a entender os planos de Deus, a gente começa a entender as Escrituras, a gente começa a aprender sobre a palavra de Deus. E a gente vê ali, né, que Jesus ele foi o tempo todo ensinando para eles a respeito das Escrituras. E num determinado momento, Jesus vai e parte o pão. Quando Jesus parte o pão, ou seja, quando Jesus ele fica ali em comunhão com eles, né? Eles reconhecem que aquele era o Cristo. Não, ele realmente ressuscitou, ele venceu a morte, né? Esse é o nosso Salvador. Eles reconheceram isso. E aí, a partir desse momento, eles fizeram o quê? Eles voltaram para Jerusalém, eles não pensaram 2 vezes para anunciar o evangelho, para proclamar que viram o Cristo ressurreto, para anunciar a ressurreição de Jesus. Então, quando nós entendemos que Cristo ressuscitou, que Jesus é o nosso Salvador, nós vamos fazer o quê? Compartilhar essa verdade com outras pessoas. Nós encontramos um propósito para a nossa vida e vamos passar a viver alinhados com esse propósito. Esses homens, eles estavam vivendo ali uma vida cega, com tristeza e com frustração. E a partir do momento que reconheceram a ressurreição de Cristo, eles encontraram um propósito para a vida deles e foram viver aquilo que Deus esperava deles, compartilhando a verdade da ressurreição de Jesus. E aí eu pergunto para você, o que essa verdade tem causado na sua vida? Qual é a transformação que você tem vivido por crer que Jesus é o seu Salvador? Se você está, assim como aqueles homens, no início da jornada deles, enquanto eles caminhavam para Emaús, é hora de você se arrepender e pedir a Cristo que se revele a ti. É hora de você começar a desfrutar da comunhão com o Senhor. Agora, se você já tem desfrutado dessa comunhão, eu queria saber quais foram as transformações que Jesus causou na sua vida. Conta aqui para mim aqui embaixo, eu espero que esse vídeo de verdade impacte a sua vida e você entenda que a ressurreição de Cristo impacta o nosso cotidiano, porque nos transforma e nos dá propósito. Amém?